Eu tinha 13 anos quando minha mãe, Elaine Harper, atravessou a porta de casa cheirando a gerador e café frio, com as fichas de produção do Shatter. Dead 1994, debaixo do braço e o olhar de quem deixou algo ligado no set. O filme estava sendo finalizado, rodado ali mesmo em Middletown, NY, e ela repetia que foi milagre caber tudo no orçamento. O que não coube ficou preso nela, e depois em nós. Notei primeiro a voz mais grave, como se falasse por dentro. Depois vi no antebraço dela 3 arranhões paralelos, finos, alinhados, limpos demais para acidente. Cerca da igreja, ela disse, puxando o casaco por cima. Pensei, cerca não assina. A casa, que sempre foi comum, mudou de fôlego. O relógio da sala atrasou 13 minutos e parou às 3h13, como se alguém segurasse os ponteiros. A lâmpada do corredor piscou 3 vezes antes de estabilizar. O piso estalava 1, 2, 3, sob passos que não eram nossos. Mãe chamou de cansaço de equipe. Eu chamei de alguém entrou sem porta. Na primeira madrugada, acordei com 3 batidas vindas do armário do corredor. É o vizinho, disse ela. Atrás das nossas portas? Retruquei. Silêncio. O tipo de silêncio que parece escutar de volta. Na manhã seguinte, a claquete do set estava na nossa mesa. Minha mãe jurou ter guardado no depósito da produtora. No verso escrito a lápis, Take Trace. Quem trouxe isso? Perguntei. Ninguém que vá se explicar, ela respondeu. E eu vi que tremia, não de frio, mas de reconhecimento. Enquanto o som direto ainda era revisado, mãe me contou pedaços da locação. Uma igreja desativada no bairro, usada para 2 sequências. As lâmpadas novas estouravam. Microfones captavam um sopro longo, como vento preso. Um assistente ouviu o próprio nome 3 vezes no fone e foi embora. O namorado da minha mãe, Adam Kincaid, técnico de efeitos práticos, dizia que tudo era elétrica e medo coletivo. Medo da caçada no próprio rabo. Ele brincou, esfregando o braço. No braço dele, 3 marcas pálidas paralelas. Gato, completou, mas não sustentou a piada nos olhos. Em casa, o espelho do corredor atrasava nosso reflexo por meio segundo. Eu testei com a mão, e meu reflexo testou atrasado, como um ator que perdeu a fala. À noite, um cheiro metálico de bateria velha ocupou a cozinha. O micro-ondas ligou sozinho e travou o display em 13. E se tem alguém, para, eu disse sem coragem de dizer quem. O motor calou, obediente demais. Às 3h13, 3 passos pararam do lado de fora da nossa porta. Mãe encostou a testa na madeira. A diária acabou, sussurrou. Blazer vai embora. A madeira estalou curto, como quem ri sem dentes. No dia seguinte, 3 arranhões apareceram por dentro do vidro do espelho, desenhados no embaçado, como se alguém estivesse do outro lado. O que a cidade chama de o acidente do set, minha mãe chama de corte errado. Foi na última madrugada, gerador com fumaça baixa, cena simples. O quadro escureceu sem ordem, silêncio fechado. E no escuro, o som de metal riscando metal. 3 raspões longos. Quando a luz voltou, Adam estava no chão, corpo em ângulo impossível, sem sangue. A equipe inventou palavras. Desmaio, choque, queda. A perícia escreveu alguma coisa que coubesse na ata. Só minha mãe não disse nada. Depois do velório, a casa ficou baixa por dentro, como teto que desce. A lâmpada do corredor passou a ensaiar. Uma piscada, 2, 3. A cortina levantou sem vento. Só para cair de novo 3 vezes. O relógio só acordava para marcar 3h13 e morrer. Mãe, o que você trouxe? Perguntei. Nada, Morgan. Nada que eu tenha chamado. E respirou como quem submerge com sacos de areia. Eu comecei a contar. Horários, batidas, sombras. Às 3h13, sempre algo. Às vezes, 3 batidas dentro do armário. Às vezes, 3 riscos em lugares onde unha não chega. Lado interno do vidro, parte de trás de quadro. Eu tentava achar erro de continuidade no invisível. Ele devolvia a marca de produção. Na terceira noite seguida de relógio morto, acordei com ardor no ombro. 3 linhas finas, sem sangue, como desenho frio na pele. Encostou em você? Minha mãe perguntou, a voz falhando. Encostou na gente, respondi.
E percebi que não éramos duas, éramos três. Eu, ela e aquilo que aprendeu a usar nossa casa como set. Minha mãe, que sempre foi produtora, passou a produzir o invisível. Abriu o caderno preto e desenhou colunas. Hora, som, resposta. Tudo que ele quer é padrão, disse. Se a gente der, vira rotina. Se a gente desmontar, vira tédio. E se ele gosta do tédio? Entidade gosta de atenção. A gente corta. Naquela noite acendemos todas as luzes e deixamos um copo d'água no corredor. Às 3h13, a água tremeu 3 vezes, parou e formou 3 bolhas na borda, como olhos. A luz do corredor piscou 2 vezes e ameaçou a terceira. Minha mãe bateu palmas. 1, 2, não fez a terceira. A lâmpada estabilizou. Ele entendeu que quem bate a terceira é a gente, ela disse. Pensei, será que dá para dirigir o que não tem rosto? De manhã, a claquete reapareceu na cozinha, agora com giz novo. Scene home, take 3. Eu empurrei de volta para a sacola, mas senti frio nas mãos, como quando a gente toca coisa que ficou no gelo. Minha mãe anotou no caderno. Objeto insiste. À tarde, enquanto eu lavava a louça, ouvi meu nome cochichado 3 vezes. Não era a voz da minha mãe. A água gelou. Os pratos vibraram. Não responde, ela disse do corredor. Quem chama assim quer contrato. As marcas começaram a aparecer em mim. Primeiro discretas, 3 riscas no antebraço, claras, sem dor. Depois vieram de uma vez nas costas, do ombro até a cintura. 3 trilhos finos que ardiam à noite como se alguém passasse gelo. Não deixa ele marcar palco no seu corpo, minha mãe pediu, colando fita microporosa por cima, como se silêncio fosse curativo. Eu comecei a ouvir sapatos no corredor, a sola leve, como de gente que conhece a planta da casa melhor do que a gente. E toda vez que eu me aproximava do espelho, o atraso do reflexo ficava um pouco maior. Tentei não olhar. Quanto mais eu evitava, mais ele me chamava no vidro. Por que 3? Perguntei. Porque é ritmo, minha mãe disse. É como música. E como cinema. Começo, meio, fim. Ele quer um filme. Então a gente dá créditos e manda embora. De créditos chamam retorno. A gente dá silêncio. Numa madrugada, acordei com 3 batidas no rodapé do meu quarto. Eu disse não, sem abrir os olhos. A porta tremeu 3 vezes, como riso mudo. Senti uma unha fria encostar no meu tornozelo e subir até a panturrilha em 3 linhas lentas. Meu pensamento foi um só. Não conta, não nomeia, não grita. Fiquei parada até o dia clarear sem aplauso. Veio então a noite do diálogo. Minha mãe encheu a casa de luz, como se fosse dia, colocou a claquete na mesa e falou para o corredor. Se quer cena, eu falo. Ato 1, você fica aí. Ato 2, você não toca na minha filha. Ato 3, você para às 3h12 e não às 3h13. O corredor respondeu com 3 estalos na madeira compassados. Ele não gostou, sussurrei. Ele entendeu, corrigiu. Às 3h12, uma rajada fria percorreu a sala e parou. Às 3h13, nada. Nós 2 respiramos. O micro-ondas tentou ligar. Minha mãe puxou da tomada. A lâmpada ameaçou piscar 3. Eu bati 2 palmas e virei de costas. Nada aconteceu. De madrugada, deixei uma folha no chão com letra firme. Cena encerrada. Sem terceira batida. De manhã, a folha estava virada. No verso, 3 linhas longas trêmulas, como de mão que desaprendeu a escrever. Ele responde sem saber falar, comentei. E a gente não responde de volta, minha mãe lembrou. Trocar mensagem é dar matéria. No banho, senti a água esfriar 3 vezes, intervalos iguais. Saí com pressa e o espelho me devolveu atrasada, o rosto 1 segundo depois. Morgan, não encara o vidro, ela disse. Espelho que vira janela não devolve quem olha. Com o passar dos dias, a casa virou ilha de edição. Os móveis estavam 1 centímetro fora do lugar cada manhã. Quadros tortos em 3 graus. A porta do armário que rangia só no 3º abrir. Eu anotava tudo, mas já não contava em voz alta. A contagem dá compasso. O compasso dá pista. Uma noite no quarto, um sussurro veio do chão. Tão baixo que parecia ser do próprio assoalho. Morgan, 3 vezes como vento que aprende palavra. Você ouviu? Perguntei.
Ouvi o piso trabalhando só, mãe respondeu. Mas a mão dela apertava a minha como quem segura copo na beira da mesa. Comecei a acordar sempre na mesma posição, de bruços, como se alguém me girasse quando eu dormia. Acordava com o ombro ardendo. Ao olhar, 3 riscas novas, pálidas. Um dia, achei cinzas no meu lençol desenhadas em 3 fileiras. A casa não tinha lareira. Ele está filmando você, minha mãe disse sem metáfora. E deixa marcas para provar. Eu pensei em Adam e no jeito cuidadoso como ele colocava as coisas no set. O cuidado não tem dono, lembrei. Nem sempre quem cuida quer proteger. Decidimos quebrar a coreografia. Mãe adiantou todos os relógios 12 minutos. Às 3:01, acendemos e apagamos a luz 2 vezes e fomos para o quarto. Às 3:13 do relógio antigo, a lâmpada não piscou. A água não tremeu. Só o corredor, muito quieto, pareceu crescer um dedo de sombra. Eu cochilei e sonhei com a igreja. No sonho, o altar tinha 3 degraus e, no último, a claquete batia sozinha, sem mão. A cada batida, Adam virava o rosto para mim e seu rosto era o meu espelho atrasado. Acordei com o coração alto. Do quarto ouvi um toque leve em madeira. 1. Pausa longa. 2. Outra pausa. Esperei. O terceiro não veio. Ele errou a entrada. Sussurrei. A gente mudou o roteiro, minha mãe respondeu, quase sorrindo pela primeira vez. De manhã encontramos a claquete no chão do corredor, caída como quem tropeçou. No diz, alguém tinha escrito "Sing Home, Take" e falhou na 3ª letra. Ele perde força quando não tem padrão, mãe disse. Mas aprende rápido. Foi quando o espelho resolveu negociar. Embaçou por dentro e, em vez de 3 riscos, trouxe 2 longos e um terceiro inacabado. Ele quer que a gente complete, falei. A gente não completa nada que não seja nosso, ela respondeu, e cobriu o espelho com um lençol. A casa suspirou, um som baixo, de quem espera a deixa. A cidade seguiu normal. Sirenes ao longe, jornal na calçada, vento cortando as esquinas da North Street. Por dentro, a casa pedia aplauso. O piso arranhou 3 sem bater. A torneira chiou 3 sem abrir. A campainha tocou 2 e engoliu a 3ª. Eu e minha mãe nos tornamos especialistas em negar a última batida. Por quanto tempo dá para viver assim? Perguntei, cansada. Até ele cansar da gente, ela disse. Ou até a gente sair de cena. Sair como? Ela olhou para as paredes demoradamente. Fechar a casa. Naquela noite, deixamos um gravador no corredor. Não para conversar, mas para provar a nós mesmas que não estávamos loucas. Às 3:13, a fita pegou nada por meio segundo e, então, um assopro longo. Depois, 3 toques miúdos, como unha em papelão. Reproduzimos de manhã. A mesma pausa, o mesmo assopro, os mesmos 3. Ele se grava, eu disse. Ele se grava em nós, mãe corrigiu. E pela primeira vez eu entendi. O corpo guarda áudio. No mesmo dia, recebi 3 mensagens em branco no celular, número desconhecido. À noite, sonhei que eu batia 2 vezes na porta do meu quarto por dentro para pedir ajuda, mas a mão não fazia a 3ª. Acordei com o peito doendo, como se eu tivesse segurado o ar. Havia 3 marcas finas na minha clavícula, como aspas. Decisão veio num café curto. Morgan, a gente vai fechar a casa, mãe disse, a voz limpa do início de produção. Hoje. Encaixotamos o mínimo. Documentos, fotos de nós duas, um casaco de Adam. A casa parecida pequena, mas era cheia de lugares onde nunca mais seríamos só nós. Às 3:10, percorremos os cômodos com as luzes acesas e paramos no corredor. Eu sei que você gosta de repetição, minha mãe falou para o ar. Mas a sessão acabou. Não tem 3ª chamada. Eu pensei com força, sem voz, deixar a gente sair sem levar você para fora. Às 3:12, a lâmpada oscilou 2 vezes. Contei mentalmente 1, 2 e não dei espaço para 3. Às 3:13, o nada foi tão pesado que teve som. O espelho coberto esticou o lençol como peito que enche. Eu segurei a mão dela. Descemos as escadas em silêncio. Na porta, minha mãe deixou um copo d'água no chão e uma luz acesa no abajur da sala. Não como pedido, mas como recado. O palco fica para quem quer palco.
Fechamos. A fechadura girou 2 vezes. No carro, o rádio pegou estática e formou 3 notas curtas. Desliguei antes da terceira virar palavra. Dirigimos até o hotel da queda do Adam e ficamos num quarto sem espelho. Dormi virada para a parede, o corpo doendo em lugares onde ninguém vê. No dia seguinte, assinamos o aluguel de outro lugar. Longe, mas ainda em Middletown. Não por coragem, por logística. A casa ficou. A gente saiu com sequelas. Às vezes, minha mãe ainda evita vidro. Às vezes, eu acordo com 3 marcas frias que somem pela manhã. Às vezes, o peito espera a terceira batida que não vem e o coração inventando. Se você passar pela nossa antiga rua e vir uma luz acesa às 13h13, não bata. Se escutar 2 pancadas baixas dentro da parede, não espere a terceira. Caminhe. Alguns filmes não terminam nos créditos. Eles esperam plateia. E algumas casas não são assombradas, são dirigidas. Nós saímos. Ele ficou. E o que fica quando não tem quem aplauda, ensina o silêncio a tocar a terceira só por dentro. Se você chegou até aqui, é porque algo em você também se reconheceu no escuro. Deixa o like, se inscreve e compartilha. Até a próxima.